Quer dizer, o que é a morte? É uma pergunta que se faz e que, via de regra, a maioria das pessoas chega aí nessa encruzilhada, ou nessa bifurcação, né? E tem vários tipos de resposta. E aí uma das possibilidades. A morte, ela é alguma coisa que vem em consequência do nosso desleixo com o nosso corpo, beber muito, fumar muito, levar uma vida muito arriscada, e aí ocasiona-se um conjunto de, diríamos assim, de circunstâncias que provoca ou um acidente, ou uma doença, ou alguma coisa que venha produzir um efeito que a gente chama de morte. E a primeira conclusão a que ele chega é a seguinte: nenhuma morte é por acaso. Todas as mortes, elas são uma autodecisão da pessoa. Ou seja, ninguém morre se ele não estiver querendo morrer. Quer dizer, quando é que a pessoa morre? A pessoa morre quando ela cumpriu, diríamos assim, todas as experiências que ela se autoprogramou para vir cumprir enquanto estivesse aqui nesse espaço chamado de Terra. Então, se isso for verdade, dizer, o que é a Terra? Então? O que é a nossa vida aqui? A nossa vida aqui é uma coleção de experiências. Nós viemos aqui para quê? Para começar a fazer fatos, acontecimentos, fazer as coisas acontecerem e colocar em movimento. E desses movimentos, dessas ações que a gente produz, a gente colhe um resultado que a gente chama de experiência, que quando acumuladas, as experiências acumuladas, elas se transformam naquilo que popularmente a gente chama de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é um conjunto de experiências acumuladas por fatos que nós praticamos ou interagimos. Ora, se uma pessoa sai daqui, vai a São Paulo para comprar 5 objetos. Ele vai em São Paulo, compra os 5 objetos, compra um, compra o outro, tal, quarto. E o quinto, depois que ele faz a quinta compra, o que resta a ele a fazer? Pegar o ônibus, o carro ou o avião e vir embora. Quer dizer, se nós viemos aqui nesse mundo para cumprir determinadas tarefas, quando nós a terminamos de executar e colhemos dessas ações, dessas tarefas, a experiência e acumulamos essas experiências como sabedoria, eu não tenho mais nada a fazer aqui. Então, o que acontece? Que a própria consciência se autodetermina e dizer assim, bem, eu acabei. Não tem mais nada para fazer aqui. O que resta é eu voltar para Criciúma. Eu voltar para o lugar de onde eu vim. Isso significa dizer que se nós viemos aqui e acumulamos essas experiências, quando chega o momento da consciência, veja bem, é a consciência, não é ninguém, e nem esse eu racional aqui, não é esse eu racional, esse eu racional, isso que nós estamos usando agora, a nossa mente, ela tem um alcance, mas é um alcance muito limitado. Quem realmente é eterno é a consciência. E ela é que determina, diz, olha, não tens mais nada para fazer aqui. Se tu não tens mais nada para fazer aqui, todos os aprendizados que tu tivesses já foram adquiridos, muitos dirão, mas tu tens filho para criar, mas tu tens tarefas para executar. Para a consciência, isso que é temporal, que é passageiro, não tem significado. E ela decide ir. A forma de ela sair desse nível e ir para esse mundo paralelo que a gente chama de mundo espiritual, é uma questão que é escolhida por ela. Uns escolhem o quê? Uma doença, outros um acidente, outros até o próprio suicídio. Quer dizer, o suicídio também é uma decisão da consciência, que é, diríamos assim, condenado por nós, e não deve ser, diríamos, homenageado em lugar nenhum, e nem, diríamos, jogar incenso, né? Mas no fundo, para a consciência, o suicídio não é o ato, não tem o peso, a gravidade que tem entre nós, no nosso conceito, né? É a forma
que a consciência encontra de se desprender desse nível e ir para o outro. Aí acontece alguma coisa que é o seguinte: nós, enquanto estamos nesse corpo aqui, nós temos a personalidade. A personalidade o que é? É o nosso corpo, é os nossos sentidos, as nossas paixões, o nosso emocional, é o nosso mental. Essas três partes, basicamente, constituem o quê? Constitui isso que nós chamamos de personalidade. A personalidade é somente o animal humano social. Personalidade é o animal humano social, diríamos assim, ignorando a parte espiritual dele, ignorando a consciência. Então, o animal social, que somos aqui, somos nós, na personalidade, nós criamos diríamos assim, um liame, nós ficamos muito ligados às coisas materiais. Tanto é que a gente gosta da casa da gente, gosta do carro da gente, do sapato da gente. Todo mundo tem as coisas que é dele. O que é meu, tanto é que se você deixar alguém sentar você numa cadeira e vier alguém ali encostar, você olha para a pessoa. Por quê? Porque esse lugar é meu. Isso é a personalidade do dia. A personalidade, o que é que ela faz? Veja bem, nós estamos falando do animal social, que são os seres humanos. Ela cria, ela tem uma energia. E essa energia que ela cria, ela é uma energia produzida, né, por esse animal humano, que ela se acumula. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Esse fato aconteceu, existiu mesmo. Eu ajudei a solucioná-lo na época. Uma moça tinha 22 anos e casou com um menino de 23. E aí a família deles era de agricultura, uma família boa, deram um lote de terra, né, 25 hectares, e uma casa, e deram alguns animais para eles começarem a vida. E os dois se gostavam. Foram morar lá nessa propriedade. E 1 ano e meio, 2 anos depois, nasce o primeiro filho. E a menina gostava daquele local, gostava do marido, gostava dos filhos, gostava de tirar leite, de administrar a casa, de ajudar o marido. 2 anos depois, nasce o segundo filho. E ela continuava a mãe, aquela mãe dedicada, né, muito protetora dos filhos e do marido e da casa. 3 anos depois nasce o terceiro filho. E 8 anos depois nasce o quarto filho e ela morre no parto. Olha bem. Ela era uma moça que casou com 22, com mais 8, daria uns 30, 32 anos. Ela era uma menina nova, que tinha, assim diríamos, projetado toda a energia da personalidade dela para executar uma tarefa que era ser mãe, dona de casa, criar os filhos, proteger os filhos, ser a companheira do marido. Então ela produziu uma quantidade de energia muito grande para ela executar essa tarefa. Como ela morreu antes de gastar a energia que ela, diríamos assim, acumulou, essa energia que ela acumulou para executar a tarefa de ser mãe, de ver os filhos crescidos, casados e ela envelhecendo feliz ao lado do marido, essa energia ficou e é dela, é individual e intransferível. Aí o que acontece? Que lógico que o marido, com 4 filhos, ele tem que arrumar uma outra esposa. Não tem como, né? O que é que ele vai fazer? Distribuir os filhos? É muito pior. Como é que vocês acham que vai ser agora essa bola de energia que vai prender a consciência por um tempo determinado dentro da casa? Porque a primeira coisa, ela não consegue aceitar que está morta. Então ela fica presa a essa situação. E lógico, ela vai ficar perto de quem? Perto de quem era o maior tesouro dela, os filhos e o marido e a casa dela. Quando o marido casa agora, o que é que vai ocorrer?
de que aquela bola de energia com aquela consciência está dentro de casa. E o que é que ela vai produzir? Ela vai produzir uma série de... Quando ela olha desse lugar onde ela está, no mundo, né, diríamos, do mundo espiritual, para o marido com outra mulher, ela interpreta, porque o tempo aqui é diferente, de que o marido está levando uma outra mulher para lá. E que trouxe uma outra mulher para cuidar dos filhos. Quer dizer, ela vai criar, ela que morreu, um conjunto de desavenças que esse novo casamento do ex-marido dela vai virar um pandemônio. E as crianças vão adoecer, vai haver uma série de coisas. Por quê? Porque essa energia que ela acumulou para executar uma tarefa não foi gasto. E ela ficou na esfera, diríamos assim, da personalidade, do animal social humano, ela ficou presa nisso aqui. E se ela fica presa aqui, ela está aqui, só que ela está aqui dentro como uma vibração, uma energia muito mais rápida do que a energia do nosso corpo físico. Ela vai criar transtornos? Vai. Mas por que isso acontece com ela? Primeiro, ela acumulou energia para executar uma tarefa e morreu antes de gastar essa energia e antes de executar a tarefa. Então, isso acontece? Acontece. Tem muitos casos por aí. Quando, se ela não tivesse morrido nisso aqui e tivesse vivido a vida natural dela até os anos que o corpo físico alcançasse, ela chegaria num ponto em que ela própria decidiria. A pergunta que sobra, né, por causa da introdução que eu fiz, é, bem, ela morreu antes do tempo, tinha energia programada para executar uma tarefa, não executou. Foi ela que decidiu a morte? O que vocês acham? Foi ela ou não foi? Ela se curou e terminou, né? Veja bem que eu frisei bastante, é a esfera da personalidade, ou seja, do animal social humano ela fica presa. A consciência dela tinha cumprido o que ela veio. Então, ela foi quem decidiu. Embora, vamos dizer assim, são dois andares. O andar de cima é o espiritual e o andar de baixo é a personalidade, o animal social humano. No andar de baixo do social humano, ela não cumpriu a tarefa. Ela tinha energias para executar e não gastou a energia. No andar de cima, que é o andar da consciência, o que ela se propôs fazer, ela fez. Então, ela não precisava mais ficar ali. Bem, e as crianças? Bem, as crianças vão ter um tempo, é um tempo curto, em que elas ficariam dependentes da mãe, se tivesse viva, ou de outras pessoas. Só que a consciência não leva em consideração estas incumbências humanas. Eu não sei se eu me fiz entender. Quer dizer, essas tarefas humanas do animal social humano, a consciência está acima disto. Por quê? Porque a consciência pertence ao todo, ao universo, é uma parte do infinito, né, do cosmos, de Deus, se nós quisermos usar a palavra, para evoluir. E o papel de ela ter executado aqui, ter tido 3, 4 filhos, perante Deus a tarefa dela está cumprida e ela pode decidir. Nenhuma morte, nenhuma escala, né, diríamos, de idade, de 0 a 100 anos, ela acontece, né, a morte acontece sem que haja a autodeterminação da própria pessoa. Então, para a consciência, no instante que ela vai, ela decide, agora eu vou. Bem, mas as tuas tarefas aqui, essas minhas tarefas estão no andar de baixo, estão apenas na escala de nível, diríamos, da personalidade. São dois campos que são bem distintos. Quando a gente não entende isso, a gente fica pensando, meu Deus, morreu uma mulher nova, deixou 4 filhos daquele coitado do marido. Veja, aqui nesse nosso andar,
Isso merece compaixão, né? Deixa a gente triste uma situação dessa. Só que esta situação só tem sentido nesse nível e por um espaço de tempo muito curto. Para o universo, para o mundo espiritual, esse fato de terem ficado as crianças e o marido, para o universo não tem um significado profundo. Por quê? Porque essas crianças serão criadas por uma ou por outra pessoa de uma maneira melhor ou pior, mas elas vão, diríamos, se desenvolverem. E a consciência dela cumpriu o papel. Por causa disso, que quando a gente fica muito preso diríamos, a saudades, fica muito preso a situações de alguém que morreu, cuidado que tem uma dose bastante grande aí de egoísmo da gente. Por quê? É o animal social que está exigindo a presença. É claro que se eu sentasse aqui nessa poltrona e houvesse alguém que comumente senta aqui ao meu lado, o dia que esse alguém não sentar aqui, o lugar ficou vazio. E quando fica vazio, quem é que sente a saudade? É a consciência? Não. É o animal social humano que sente. Sou eu que sinto. Eu, como personalidade. Como consciência. Como consciência, não. Como consciência, eu sei que aquela pessoa que sentava aqui é uma alma eterna que nunca vai desaparecer. Toda pessoa que está no nosso nível, a consciência é eterna, ela não vai desaparecer nunca. É uma das coisas que eu sinto muita alegria, porque quando eu me olho no espelho, assim, me vejo bem luminoso, eu digo, puxa vida, que bom. Eu nunca mais vou desaparecer, eu sou eterno. Para a consciência, a falta dela aqui nesse local não tem significado absolutamente nenhum. Por quê? Porque eu posso me comunicar com ela em qualquer momento. Onde é que as pessoas que moram estão? As pessoas que moram estão aqui. Só que estão no mundo numa frequência diferente da nossa. Nós não percebemos. Quantos mortos terá aqui nessa sala agora? Muitos. Qual é o estado deles? O estado deles é de gente que chegou, que saiu daqui, foi para lá. Né? Porque a morte, na realidade, não é vai para lá. A morte é como a morte é uma porta. Tu estás de um lado da porta e tu passas pela porta e vai para o outro lado. Quando tu chegas no outro lado, o que é que acontece? É que tu não estás diferente, tu não estás mais sábio, nem mais ignorante, nem mais santo, nem mais pecador. A porta apenas deixa com que a gente passe de um local para outro local e nós continuamos igual. Então a morte não torna ninguém melhor, nem pior, nem mais santo, nem mais honesto, nem mais ignorante, nem mais inteligente. Absolutamente nada. O lado de lá tem muito mais condições do que tem aqui e muito mais rapidez. Aí quando nós percebemos que essa pessoa passou, diríamos, de uma sala através da porta para outra vida, elas estão no nível que elas estavam aqui. Veja, a morte não torna ninguém melhor. Como é que ela está lá? Ela está no nível que ela estava aqui. E ela continua aprendendo. Quem assistiu aquele filme Nosso Lar do Chico, escrito pelo Chico, lá tem muita coisa, lá tem várias besteiras, mas tem muita coisa que é realmente assim, onde as pessoas que chegam do lado de lá se reúnem e vêm buscar ensinamentos, né, nesses locais, nessas cidades etéreas, né, nesse lar, nessa colônia espiritual, e lá as pessoas vão transmitindo conhecimento para que as pessoas evoluam. E enquanto elas não chegam lá, no caso dessa menina, né, que morreu com os 4 filhos, elas ficam nesse mundo chamado de umbral. Umbral é o quê? Diríamos, esse local assim, bem próximo da Terra, que é muito impregnado pelos hábitos, pelos costumes, pelos vícios, pelas virtudes das pessoas que moram aqui. É chamado de umbral. Umbral, então, é no mundo espiritual, mas bem aqui embaixo.
que é muito impregnado, é a mesma respiração, é os mesmos vícios, as mesmas qualidades que nós temos aqui. Quem está, diríamos assim, meio despreparado para essa travessia, diríamos, né, para ir para o mundo espiritual, passa um período muito grudado. Fica grudado em quem? Fica grudado na mulher, nos filhos, no marido, no carro, na fortuna, no dinheiro, no banco. Durante quanto tempo? Um tempo. Depois essas pessoas também vão despertando, percebendo que não adianta ficar preocupado com a mulher. Ela arrumou um outro namorado, vai casar. Não adianta ficar preocupado com o dinheiro do banco. O dinheiro do banco ficou no nome dos herdeiros e vai ser gasto. O tempo ajuda eles a entenderem que a intervenção desse mundo espiritual, mesmo aqui embaixo, no astral, a ação deles aqui é muito pequena. Eles conseguem fazer alguma coisa? Conseguem. Conseguem criar poltergeist dentro de casa. O que é poltergeist? Poltergeist são esses movimentos. Você coloca um copo em cima da pia e o copo esparrama em 30 pedaços. De repente a lâmpada estoura. De repente o chuveiro liga. A televisão liga, dá um barulho. Alguém bate na porta, toca o telefone e não tem ninguém. Esses poltergeists seriam, assim diríamos, espíritos que ainda não entraram para um campo maior, para um aprendizado, e que estão presos aqui, eles estão tentando se comunicar. Mas só aqueles que estão muito presos aqui, que tem muito, no caso da moça ali, que morreu e deixou 4 filhos, ela está muito apegada. E o conhecimento dela também é muito pequeno ainda. Aí ela vai ficar apegada até que, de repente, as crianças crescem, desabrocham, casam, vão para frente. E daí? Aí ela percebeu que a ação dela de lá sobre isso aqui não consegue ser muito mais do que quebrar copo, do que apagar a luz, estourar a lâmpada. E elas se desprendem e vão para essas colônias espirituais, aonde eles vão se aperfeiçoar e tocarem a vida. Enquanto essas pessoas estão nesse processo de desligamento, de entendimento, primeiro de aceitação da própria morte, essas pessoas que estão muito grudadas aqui, nesse tempo, nesse tipo de processo, quando tem pessoas aqui que estão muito, diríamos, aqui desse mundo, ela de lá pegado no dinheiro que deixou no banco, da fortuna, e as pessoas aqui, muito, diríamos assim, emocionalmente presas a ela. Pode criar simbiose. Quer dizer, o que é uma simbiose? É diríamos assim, um acoplamento da consciência de quem foi com a consciência de quem está aqui. Acopla, há um acoplamento, uma junção. Quer dizer, eles passam a viver muito unidamente. E de tal forma esse acoplamento acontece que passa a ser quase que uma simbiose. Tanto é verdade que em vários casos alguém morreu, por exemplo, de câncer no pulmão. E estava muito grudada aqui, independente da idade, muito grudada nisso, naquilo, diríamos, é o apego que mantém aqui. E alguém aqui era muito apegado a essa pessoa. E vive, diríamos assim, desconsoladamente chorando e lembrando isso e aquilo. Daqui a pouco, a pessoa que está aqui viva começa a acusar a mesma doença de quem, para vocês verem a interferência que isso pode ocorrer. Quando a pessoa que foi era muito apegada. O que é apego? Apego é a primeira coisa assim de dizer, é uma burrice do ser humano. Quando a gente morre não leva a nada. Mas ela fica muito apegada a determinadas características. Por exemplo, uma das coisas que deixa muita gente apegada é o afetivo. É o marido, a mulher que ficou, os filhos. A segunda coisa que deixa muitos espíritos que morreram apegados à terra é o dinheiro, é a riqueza, é o carro, os terrenos, é o dinheiro no banco. Isso deixa essas pessoas muito apegadas.
Porque lutaram muito, acreditaram muito naquilo, e agora, de repente, aquilo que eles acumularam não tem valor nem significado e nem resolveu o problema que eles tinham. Então essas pessoas ficam apegadas. Se alguém estiver apegado, pode haver essa junção. Não é incomum. Acontece muito mais frequentemente do que a gente pensa. Agora, quando a pessoa tem um grau de maturidade, que a pessoa está, assim, digamos, bem madura, bem solta, tem uma longa vida de experiências, essas pessoas, quando passam, né, por essa porta que nós chamamos de morte, elas se soltam com uma facilidade, e uma das características que a gente sente, nesses locais onde essas pessoas estão sendo veladas, que elas estão bem soltas, o ambiente é leve. O ambiente é leve. Por que o ambiente é leve? Porque não tem aquela energia de apego. A energia de apego é como se colocasse assim, uns chicletes no ar. E ele fica grudento, fica grudando nas pessoas, deixa todo mundo muito, né? Aí, quando as pessoas são leves, são soltas, elas são, diríamos, uma palavra muito usada, espiritualizadas, elas se soltam, o ambiente fica leve. E elas são o quê? Elas são, do mundo de lá, os anjos da guarda que nós temos aqui, que muitas vezes aparecem. São os verdadeiros anjos da guarda, são aqueles seres que protegem os que estão aqui. Por quê? Porque estão numa situação de desprendimento. Esse desprendimento de quem parte exige uma contrapartida de quem está aqui. Quer dizer, é quem está aqui dizer, parte, vai ser feliz. Enquanto estivesses aqui, fizesse bem o teu papel. E nós te agradecemos, ficamos muito felizes, e olha, seja feliz onde estiver, até de repente que nós vamos chegar lá também. Quando você faz isso, você cria, diríamos assim, uma energia muito gostosa, favorece quem está lá e liberta quem está aqui. É um entendimento bem simples de, olha, essa descrição sucinta que eu acabei de fazer é muito próximo da realidade. A realidade mesmo, só quem foi lá e voltou, não, mas eu não fui. Eu não fui ainda, não estou com pressa ali também. Mas é muito próxima disto. Então, quando os nossos entes queridos, eu lembro quando morreu meu pai, quando morreu a minha mãe, quando morreu o Sérgio, meu irmão, depois o outro irmão, assim, no primeiro momento, olha para a cadeira vazia. Aí liga para a casa deles, a voz deles não aparece mais. Que dá um vazio? Dá. E a gente tem que se dar o direito de sentir esse buraco. Por quê? Porque nós queremos ser anjo, mas ainda não somos. Se nós queremos ser anjo, mas ainda não somos, significa que nós estamos aqui e temos obrigação com as necessidades do bichinho humano socializado que somos nós. Não dá para nós nos desprendermos dessas características que nós temos nesse nível. Nós estamos aqui. Tem um corpo que pesa, que precisa comer, que precisa descansar. Dá para eliminar isso? Não. Mas eu quero ser anjo. E você, tá vendo? Nós todos podemos ser anjos. Mas ainda não somos. Se nós ainda não somos, vamos nos, diríamos assim, convencer, então autoconvencer, de que nós ainda estamos presos a essas nuances. Não sentir vergonha de sentir saudade, de chorar por alguém. Por quê? Porque o ser humano é assim. Não desprenda isso. Essa é uma característica constituinte da personalidade humana. Que o lugar vazio te dê uma saudade? Sim. Agora, quando você olha para o lugar vazio e dá uma saudade, lembra que ele está num lugar muito melhor, está muito mais luminoso, que de lá ele pode ter condições de nos assistir aqui, orientar, intuir. Esta é a amizade que vale a pena. Não sei se eu consegui transmitir uma ideia.